Boa tarde, quinto ano, tudo bem com vocês? A nossa aula de redação de hoje vai começar aí com as correções das páginas 72 a 74 da apostila 3. Então, depois de vocês lerem aí o texto, né, da 70 e 71, vamos responder aí a interpretação de texto. Então, que tipos de texto a escritora Mary Hoffman reconta em seu livro Meu Primeiro Livro de Contos de Fadas? Então, ela reconta clássicos escritos por grandes mestres europeus, textos menos conhecidos, alguns de autoria desconhecida e textos de autoria feminina também. Que motivo fez a autora escolher os 14 títulos presentes nessa obra? Então, essa escolha foi feita porque são histórias que passaram por gerações, ajudando a construir os rumos da nossa história, né, da nossa própria sociedade. Então, as versões escritas pela autora apresentam características diferentes dos textos originais. Qual que é a principal característica destes contos de Mary Hoffman? Então, todos os textos dispensam detalhes da história, priorizando o rápido desenrolar do enredo. Pense e responda: o que significa dizer que os contos escolhidos para essa obra têm sua origem na tradição oral? Então, isso significa que essas histórias nasceram por meio de fala, da oralidade, ou seja, de pessoas contando aí as histórias para as outras. Releia os trechos do texto apresentado e retire deles o que se pede. Neste livro, Mary Hoffman reconta clássicos escritos por grandes mestres europeus. Uma palavra formada por derivação prefixal é aí reconta. Não poderia faltar nessa lista Madame de Beaumont, com a sua Bela e a Fera, autoria feminina de que eternizou o imaginário popular, enchendo-nos de magia e encantamento. Então, 3 palavras formadas por derivação sufixal. Então, nós temos autoria, eternizou, imaginário e encantamento. São 14 histórias que passaram de gerações, ajudando a construir os rumos das próprias sociedades. Um numeral cardinal aí é o 14. 5. Complete as frases com os números entre parênteses, fazendo as devidas flexões. Então, este livro foi premiado 2 vezes. Eu já li algumas dessas histórias pela segunda vez. Trata-se de uma obra que já atingiu o dobro de leitores do que o esperado. Mariana já leu 2/3 deste livro. É a 5ª vez que saiu uma indicação dessa obra. Reescreva as frases seguintes passando para o masculino e plural. A menina foi a primeira a ler o livro pedido pela escola. Então, os meninos foram os primeiros a lerem os livros pedidos pela escola. Número 7. Leia agora a capa do livro Confusões de um Garoto. Que elementos desta capa mais chamaram a sua atenção e por quê? Então, aqui é pessoal, né? Gostaria que vocês tivessem aí prestado bastante atenção na capa e principalmente aí nos desenhos que está ao redor dos pés da pessoa, né? Então, essa imagem aí mostra um garoto, né? Com esses desenhos ao redor, como eu já falei para vocês, que representam elementos que fazem parte da vida de um garoto adolescente. Né? Além do título, que remete a uma questão que rodeia a vida de um garoto e suas confusões. Por isso, Confusões de um Garoto. Número 8, autor, ilustrador e editora. Quais desses elementos você consegue identificar nesta capa? Transcreva-os se possível. Então, a gente pode ver aí os nomes da autora, que é Patrícia Barbosa, e da editora, que é Vênus Editora. Mas não aparece o nome do ilustrador. Então, aqui não tem como a gente ver. Só tem esses 2 aqui que estão embaixo. Apenas observando a capa sem ler o livro, é possível dizer que, entre as confusões que o protagonista vive, estão as questões amorosas da adolescência? Por quê? Sim, dá, né, gente? Porque a capa permite dizer que o protagonista está enfrentando questões amorosas, pois há o desenho de um coração com uma flecha atravessando, que simboliza um coração atingido pelo amor. Então, escreva 3 palavras derivadas do vocábulo garoto. Então, nós temos aqui sugestões, não precisa estar igual ao meu, tá? Apenas sugestão. Então, garotinho, garotão, garotada, garotice e várias outras aí que derivam da palavra garoto. E, por último, aí a número 11, leia as indicações literárias a seguir e faça um esquema destacando as principais informações desse texto. Então, o texto é Contos do Bicho do Mato, né? E tenho sugestões aqui, também não precisa estar igualzinho esse, né?
mas são os bichos tipicamente brasileiros, que são personagens das 20 narrativas, contos de esperteza, em que os bichos assumem características humanas, né? Ricardo Azevedo, então, transcreveu histórias orais. Há também quadrinhas populares com animais, contos divertidos e com moral da história, né? Permeados aí nos diálogos esclarecedores. Pesquise o significado das seguintes palavras do texto. Compilou, que é reuniu. Entremeadas, que é em meio a. Refrões, conjuntos de versos que se repetem em composições musicais. Quadrinhas, que estrofe composta de 4 versos. Artimanhas, que são ações que visam enganar. E permeiam, que é o mesmo que passam. Então, essas aí foram nossas correções de hoje, da aula de redação, páginas 72 a 74, da apostila 3. Então, agora vamos dar início à nossa apostila 4, de português, né? Fazendo aí atividades de redação. Bom, então, dando continuidade à nossa aula de redação, tá? Quero que vocês peguem a apostila 4 de vocês e vão fazer aí a página 10 e 11. Então, a página 10, vocês vão observar a imagem a seguir, que mostra um pouco da possibilidade de interação de um cyberpoema, que é o zigue-zague. Vocês vão observar, tá? Os desenhos e depois vão responder aí a página 11, tá? Então, observem direitinho, tá? E depois vão responder aí a página 11 e nós vamos corrigir na nossa próxima aula. Terminou, tira foto e manda no meu WhatsApp, tá bom? E aí na próxima aula a gente vai fazer a correção dessas duas páginas. Então, até lá!